Hoje eu vou te ensinar a responder 3 das perguntas mais comuns de uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego, gente, ela precisa de muita preparação, né? Por quê? Porque você já está ansioso, você já está ansiosa. Todo mundo que vai fazer uma entrevista, sempre que eu fiz entrevista, a gente fica ansioso, ansiosa. Por quê? Normal. Eu quero não ficar ansioso, mas não tem como. Você está sendo avaliada. Quando a gente está sendo avaliada, a gente fica ansioso, a gente fica ansiosa. Você está sendo avaliado. A entrevista é um momento também que você quer aquela vaga. Ou porque é aquela empresa que você está sonhando em trabalhar, aquela empresa que tem um salário muito bom, aquele emprego saudável, a vaga na área que você quer, aí, cara, que você quer muito, é muita expectativa. Ou às vezes nem é a vaga ainda, é mais um emprego paliativo, mas você está desempregado, você precisa pagar suas contas, e aí você precisa muito daquela vaga, e aí você também está ansioso. Ou você está sofrendo no emprego tóxico, não aguenta mais o seu chefe, então você está passando por um processo de burnout, chegando perto de uma depressão, ansiedade, meu no trabalho, você não gosta do teu trabalho, ele está te fazendo mal. E aquela entrevista é como se fosse assim, a luz no fim do túnel, não é? E aí, óbvio que eu vou estar ansioso, óbvio que eu vou estar um pouco nervoso. E o que é a melhor coisa para a gente diminuir isso? É a gente se preparar. E 90% das perguntas da entrevista de emprego, elas são padrão. A probabilidade de alguém te perguntar, me fale sobre você ou me fale sobre a sua trajetória profissional é 99%. Por que eu devo te contratar? Aparece na maioria das entrevistas. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Por que você se interessou por essa vaga? Por que você saiu do seu emprego anterior? Perguntas por competência. Enfim, as perguntas elas vão se repetir. Quando eu sei quais são as perguntas e me preparo antecipadamente para respondê-las, eu saio na frente da maioria dos candidatos, porque a maioria dos candidatos não se prepara. O que é não se prepara? É você achar que você vai chegar na frente do recrutador e uma luz divina vai te iluminar e vai vir aquela resposta. Não vai, ainda mais que você está ansioso, você está ansiosa. Você precisa se preparar. E se preparar não é inventar, é você lembrar mesmo. Tanto que eu vou te ensinar aqui hoje como a estrutura da resposta. Eu não vou te ensinar qual é a resposta pronta. Aliás, desconfie de quem fizer isso. Está errado. A primeira pergunta é o fale sobre você. E eu quero fazer uma diferença aqui do fale sobre você para o fale da sua trajetória profissional. Quando a recrutadora fala, fale um pouco sobre você, é sobre você, não é sobre sua trajetória profissional. Ela quer te conhecer. E, gente, tá tudo bem ela querer te conhecer um pouco. Você vai falar um pouco de você, é um quebra-gelo, né? Não é diferente daquela pergunta assim, você tem filho? Quem vai ficar com seus filhos? Quem vai cuidar dos seus filhos? Isso é uma pergunta preconceituosa. Mas falar assim, Diego, me conta um pouquinho mais sobre você. O que você gosta de fazer? O que você faz nas suas horas livres? Me fala um pouco sobre você. Normal. O que você vai falar nesse momento? Você vai se apresentar e você vai trazer um pouquinho para o lado já do profissional, né? Então, você vai falar um pouco de você, mas você já traz um pouquinho para o lado profissional. Então, olha, eu sou a Mariana, eu tenho 41 anos, eu sou casada, sou de Juiz de Fora. Olha que eu estou trazendo do pessoal também. Sou de Juiz de Fora, mudei para o Rio em 2007, moro no Rio há mais de 14 anos. Foi lá em Juiz de Fora que eu fiz minha faculdade de psicologia e a minha primeira pós-graduação em RH. Já puxei um pouquinho para o profissional. Quando eu me mudei para o Rio, né, vim para trabalhar no RH, no Senac, e aí eu já falei um pouquinho do profissional. E foi aqui no Rio que eu fiz o meu MBA em gestão empresarial e o meu mestrado em administração. Já falei um pouco. Mas tem que trazer um pouco mais da Mariana. Sou casada, tenho 3 filhos. Um é meu enteado, Lucas. Ele é meu enteado, mas ele mora comigo e me chama de mãe. Ele tem 14 anos. Eu tenho o Davi, de 6 anos, e a Laurinha, de 2 anos. Os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu sou apaixonada por eles. E minha outra grande paixão é RH. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ensinar pessoas. E aí eu trago um pouco da minha paixão pessoal e falo de novo um pouquinho do profissional. O que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas, eu tô falando de mim, tá? Você tem que falar de você. É poder estar bem presente com os meus filhos, né? Então, quando eles estão na escola, dia de semana eu tô trabalhando, mas quando eu tô final de semana com eles, eu gosto de estar muito presente com os meus filhos. A gente gosta muito de ir à praia, a gente gosta muito de passear no shopping, passear em parque, ver filmes juntos. Então, esse é o meu hobby favorito.
E aí eu me apresentei, ela já me conhece um pouco. Eu contei a minha trajetória profissional aqui? Não. Eu não contei, mas eu pincelei. Vocês percebem que eu consigo transitar entre a vida pessoal e profissional? Esse é o Fale Sobre Você. E aí, você vai pegar esse meu exemplo, que vai durar aí, se eu parasse aqui não ia durar 1 minuto e meio, gente. E você vai escrever o teu Fale Sobre Você. Essa geralmente é uma das primeiras perguntas da entrevista. E qual é a diferença para o Fale da sua trajetória profissional? Quando a recrutadora pergunta o seguinte: me conta da sua trajetória profissional, é diferente. Sobre a sua trajetória profissional, você vai contar a sua trajetória. Mari, a trajetória de trás para frente é trajetória, né? Então você vai contar da tua experiência mais antiga. E eu quero que você escreva uma história contando entre 4 e 6 minutos. E a tua trajetória, o que é importante aqui? Você não vai falar de tudo com detalhe, porque senão não vai dar tempo e nem interessa para a recrutadora. Interessa mais as suas experiências mais recentes. Então, a atual, a última e a anterior. Se teve uma experiência antiga que foi muito relevante, ou que você fez uma atividade que mereça ali ser destacada, aí você fala, vamos supor, numa experiência minha antiga, eu cuidei de projeto trainee, e na última eu não cuidei, eu vou destacar. Lá na consultoria tal, eu cuidei dos projetos trainees. Você vai destacar só o que for mais relevante do antigo, tá? E é bacana na tua trajetória você trazer ali nos momentos que forem acontecendo as suas graduações, se você já fez alguma pós-graduação. Para isso, você faz uma linha do tempo antes. Pega uma folha de papel, faz uma linha, anota as empresas que você passou, quando que você se formou, se você já estudou isso, um curso de capacitação importante que você fez. E aí você vai trazer de trás para frente, né? Me formei em psicologia em 2005, mas em 2002, mais ou menos, já no quarto período da faculdade, eu já estava fazendo estágio em recrutamento e seleção. Eu vou contar aqui o detalhe do estágio que eu fiz em 2002, gente, há 20 anos atrás? Não vou. Mas eu já falo aqui que eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos com recrutamento e seleção. Então, não vou falar da minha experiência como estagiária de recrutamento e seleção. Eu só falei para a recrutadora ver que eu tenho essa experiência. Então, desde 2002, eu já fazia estágio com recrutamento e seleção. Eu me formei em 2005, eu fui contratada pela empresa que eu fazia estágio, que era a Gelri, que foi uma grande consultoria de RH do Brasil inteiro. Fiquei na Gelri, contando com estágio de 3 anos, isso tem que estar na tua cabeça, por isso tem que treinar. Então, você viu que agora quanto tempo? Não pode pensar, você tem que saber. Contando com o estágio, fiquei na Gelri 3 anos, depois passei pela Universo, fiquei lá 2 anos, que é uma instituição de ensino, trabalhando na área de treinamento e recrutamento e seleção, quando eu me mudei para o Rio. Quando eu me mudei para o Rio, eu queria muito vir para o Rio. A Universo também estava passando por um processo de reestruturação. Eu já estava fazendo umas entrevistas aqui no Rio e a Universo acabou com o RH naquela época. Aconteceram alguns desligamentos, eu fui uma das pessoas desligadas, todo o RH foi. Eu aproveitei que o meu plano já era me mudar para o Rio, aproveitei aquele momento e me mudei. Pausa, presta atenção no que aconteceu aqui agora. Na hora que você vai contar, dica de ouro, já dica de ouro agora. Na hora que eu estou contando a minha trajetória, eu já falo os motivos de saída. Ou seja, eu fiquei no Universo quase 2 anos. 1 ano e 9 meses. Para algumas pessoas é pouco tempo. Para mim, não. Mas para algumas é. E aí eu já explico por que eu saí. Eu não preciso depois passar por aquela pergunta: por que você saiu dessa empresa? Eu já contei. E é verdade. Naquela época, a Universo já estava passando por uma reestruturação. Ela acabou com todos os RHs do Brasil. Eu não sei se já voltou. E eu realmente queria me mudar para o Rio. Já estava fazendo entrevista no Rio. E eu aproveitei e me mudei. Eu já falei que passou por essa reestruturação e eu fui desligada. Eu falei com tranquilidade, eu falei com segurança. Tá tudo bem, gente. A gente sai das empresas, às vezes, com menos tempo, com mais tempo. Quando você gagueja, quando você fica nervoso, sair porque... Aí, a recrutadora já... Opa, sinal de alerta. Quando, durante a tua trajetória, você conta isso e você já explica, nossa, ela nem vai te perguntar mais. É isso, tá? E aí, eu vim para o Rio, trabalhei numa consultoria. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu vim para o Rio, eu trabalhei numa consultoria por 2 meses. E essa consultoria, ela não está no meu currículo, porque logo eu consegui a vaga do Senac. E aí eu posso contar ou não na minha entrevista. Eu estou contando a trajetória.
Aqui no Rio, eu tive uma passagem rápida por uma consultoria, mas surgiu logo a oportunidade do Senac, que foi uma oportunidade que brilhou muito os meus olhos. E eu fui trabalhar com recrutamento e seleção no Senac Rio. Trabalhei de 2008 a 2009. Em 2009, o Senac também teve uma mudança de gestão e eu fui mandada embora depois com 1 ano de Senac. Ou seja, gente, não acontece só com vocês. De 2008 a 2009, 1 ano. A gerente de RH mudou, ela também fez algumas mudanças na equipe e eu acabei sendo desligada em março de 2009. Eu tenho referências, é bem legal você falar assim, mas eu tenho referências desse período. Eu cuidava do recrutamento e seleção de todas as unidades do Senac Rio e do estado do Senac. Implementei alguns projetos, como projetos de outplacement, planilha de indicadores e KPIs de recrutamento e seleção. Cuidava num volume alto de vaga, uma média de 50, 60 vagas por mês. Batia todos os meus prazos. Com 6 meses de Senac eu fui promovida. Infelizmente, teve essa reestruturação e eu saí. Eu gostava tanto do Senac que eu voltei para lá depois. Isso é legal. Do Senac, eu fui trabalhar no IBEL, uma ex-gerente do Senac, aquela que tinha sido desligada na reestruturação, ela me levou para o IBEL e aí eu trabalhei no IBEL também fazendo recrutamento, seleção e treinamento. Quando, em 2011, surgiu a oportunidade de voltar para o Senac, eu fui convidada para voltar, então do IBEL eu pedi desligamento, não precisa falar isso, mas a pessoa já vai entender. Eu tive a oportunidade de voltar para o Senac, depois eu fiquei lá mais 8 anos cuidando da parte de carreira, e aí eu daria mais ênfase para essa última experiência do Senac, que foi de 2011 até 2018, até dezembro de 2018. Ou seja, eu conto a minha trajetória profissional, eu trago ali os pilares mais importantes, tá? Fazer entrevista por competência. Você vai trazer para a tua fala aquilo que a vaga mais quer. Como é que eu sei o que a vaga mais quer? Olha a descrição da vaga. Sem inventar nada, mas você traz aquilo que você tem mais conhecimento, mais experiência. Mária, mas não tem experiência. Traz os cursos que você já fez. E aí, meu sonho sempre foi trabalhar com recrutamento e seleção. Hoje eu faço uma formação de recrutadoras. Estou falando da minha, ó. Falando uma aluna minha, hoje eu faço formação de recrutadoras, estou me especializando na área, já estou fazendo um trabalho voluntário para poder colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Pronto, narrativa de quem não tem experiência. Quem não tem experiência tem que estudar e tem que ter conhecimento. Você vai fazer esse exercício de escrever e treinar, e depois você vai falar. Quando você treinar, você grava um áudio, vê se tem de 4 a 6 minutos. Pontos fracos, vamos lá. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Então, eu vou ter que falar do meu ponto fraco, a recrutadora também tem. O que ela quer saber? O seu nível de autoconhecimento, o que você está fazendo para melhorar? Quando eu sei que o meu ponto fraco é desorganização, eu estou preocupada em me organizar. Eu sei que eu preciso de ferramentas de organização. Se eu nem sei que eu sou desorganizada, minha vida vai ser um caos, porque eu nem reconheço a minha desorganização. Então, o ponto fraco é, cara, eu reconheço, esse é um ponto fraco. Um ponto fraco não quer dizer que eu fico repetindo ele, é um ponto meu que eu preciso de atenção e que eu já tô tomando atenção para resolver. É isso que é ponto fraco, tá tudo bem. Eu vou falar qualquer ponto fraco na entrevista? Não, você precisa se preparar. Como? A vaga precisa de uma pessoa criativa. Eu vou falar assim, meu ponto fraco é criatividade. Cara, você vai estar eliminado da vaga. Então, o que você vai pensar? Primeiro exercício, fazer uma lista de pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? Você sabe. Porque se você não sabe, a gente tem que dar um passo atrás e trabalhar teu autoconhecimento. Eu tenho a lista de ponto fraco. E aí eu chego para a entrevista com, na minha cabeça, 3 pontos fracos. Pode ser que a recrutadora peça só um, ótimo. Mas se ela pedir mais de um, você já tem que estar na tua cabeça. A entrevista é preparação. A preparação supera o talento, gente. O que isso quer dizer? O André é ótimo. Muito bom no que ele faz. Só que ele não sabe responder, ele não conta a trajetória profissional dele, ele não sabe falar realmente o que ele fez. O André, na hora de falar de ponto fraco, ele gagueja, ele tem vergonha, ele não fala direito, ele também não sabe falar ponto forte, ele fala que ele é pontual no ponto forte. A Andréia tem até menos experiência que o André, mas a Andréia está preparada, ela já sabe falar bem do ponto fraco dela, ela fala o que ela está melhorando, ela fala dos pontos fortes dela, evidenciando tudo que ela tem de melhor, ela conta a trajetória profissional dela tranquila. Cara, mesmo o André tendo mais experiência, provavelmente quem vai passar é a Andréia. Então, eu preciso estar preparado para a entrevista. E aí, quando a recrutadora falar assim, André, me fala um ponto fraco seu. E aí você vai trazer um ponto fraco técnico, que não esteja tão relacionado à vaga. Meu Excel. Apesar de eu ter um bom Excel, meu Excel ainda não consigo fazer dashboards, eu sei que pode facilitar meu trabalho. Então, você pode trazer... Gente, não é para repetir o que eu estou falando, não. Estou dando exemplo. Você pode trazer um ponto fraco técnico que não está totalmente relacionado à área. Porque a vaga não pode pedir Excel avançado e você falar que teu ponto fraco é Excel. Beleza, bacana, André.
Você quer aprimorar teu Excel. Mas me conta também um ponto fraco comportamental. E aí você vai trazer esses 3 que você treinou, esses 2 que você treinou. E aí você traz um ponto fraco comportamental e você vai falar como que ele já te atrapalhou e o que você está fazendo para melhorar. Mari, qual ponto fraco eu posso falar? Não existe isso, tá? Ponto fraco que você pode falar. Existe o ponto fraco que você não pode falar. Então você nunca vai falar que o seu ponto fraco é comunicação, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. Tirando comunicação, que é o que as empresas mais querem. Trabalho em equipe e relacionamento interpessoal, você pode falar todo o resto de forma estratégica. Então, vamos lá. Ai, meu ponto fraco é ansiedade, perfeccionismo. Não. Você tem que explicar. Ah, Mari, muito clichê, né? Mas é clichê porque você não explicou. Porque se eu explicar, olha, um ponto fraco meu é o perfeccionismo. Eu sei que conferir as coisas e querer qualidade é muito bom, mas ultrapassa um pouco. Às vezes já tá certo, às vezes já tá certa aquela planilha, e aí uma insegurança de querer que esteja completamente certo, que não pode estar errado nenhum, esse meu perfeccionismo, porque o perfeccionismo nada mais é que a insegurança disfarçada. O meu perfeccionismo faz com que eu confira aquilo várias vezes. Eu nunca cheguei a atrasar uma entrega, mas eu poderia estar usando meu tempo para outra coisa, e por isso que ele me atrapalha. Mas eu já sei disso. Eu já sei que é um ponto fraco, então eu sempre fico muito atenta. Quando eu percebo que eu estou dando, já dei double check, que é importante, mas eu estou fazendo isso pela terceira, pela quarta vez, eu falo, opa, não, deixa seguir. A ansiedade é teu ponto fraco, mas como que ela te atrapalha? Como que ela te atrapalha na vida profissional? Olha, ansiedade é um ponto fraco, ela já me atrapalhou nessa situação, mas como eu sei que é um ponto fraco, hoje eu fico muito atenta, eu tô fazendo um trabalho de autoconhecimento, eu tô trabalhando para isso melhorar. Então, o ponto fraco você tem que ter na tua cabeça 3 respostas. Mari, pode ser que eu sou objetiva demais? Pode. Pode ser que eu preciso melhorar minha organização? Pode. Pode ser tudo, dependendo da forma como você trouxer isso. Eu tenho vários. Eu sou uma pessoa desorganizada, mas não vou falar assim, sou desorganizada. Não. Eu sou uma pessoa muito objetiva e isso às vezes me dificulta escutar o que a outra pessoa está falando, porque eu já imagino que todo mundo tem minha velocidade. Tá ali para falar isso tranquilamente. Você está precisando de um trabalho para reconhecer os seus pontos fracos. E um dos exercícios é sim você pedir feedback para as pessoas, tá? Beijo. Tchau.